Olá, que bom te ver de novo, que bom que você veio ao canal No Daio com Ciro César, que mostra o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. O canal está crescendo, muita gente divulgando. Divulgue aos seus amigos No Daio com Ciro César, conversando com Patrícia Liberato. Que bom ter você Obrigada. de novo aqui, né? Obrigada, Ciro. O bom do rádio é isso, né? O rádio dá esse argumento, o rádio é o senhor do improviso. Verdade, né? Você bate um olho no roteiro e já era. E já era. É verdade. E você, com tanta vivência de rádio, nunca pensou fazer televisão? Então, cheguei a fazer algumas coisas. Na década de 90, eu fiz um programa que era na Band, chamava Pagode Brasil, com a direção do Roberto Talma. Poxa, que legal. Foi legal, foi uma experiência muito boa trabalhar com ele, com o pessoal da produtora JPO, do João Paulo Valone, enfim, da Georgia. Depois eu fiz alguns offs para aqueles canais de vendas, fiz um comercial para a Parte Grill, que é aquela churrasqueirinha elétrica e tal, que ele vinha antes, quando foi a transição da Manchete para a Rede TV, e aí ficava o dia inteiro rodando aquilo. E uma coisa engraçada, quando eu fui gravar aquilo, eu sou alérgica a camarão, né? Então, a hora que a gente foi gravar, subia o cheiro do camarão, assim, gente. Nossa. Eu comecei a ficar passando mal ali, foi muito engraçado. Mas aquilo, incrível como essas coisas de vendas, elas dão uma projeção pra gente, né? Sim, sim. Vamos falar um pouco de resultado. O que é fazer e trazer resultado no rádio? Desde que eu comecei a trabalhar com rádio, eu não pensava no resultado, eu pensava na música e no ofício, na questão de fazer a locução em si. Obviamente que depois, quando você vai para as rádios de ponta, para o mercado mesmo, você é muito cobrado disso. Quando eu vim para São Paulo fazer rádio, na Líder FM, quando eu entrei lá, a rádio estava em 4º lugar. E eles não contavam pra gente, mas esse horário que eu fazia, que era o Sambalance, que era de samba, ele já era 1º lugar. Eu fiquei sabendo disso através do Cid Luiz Jardim, meu patrão hoje na Transcontinental. Fui para a Transcontinental estava no primeiro mês de 1º lugar, e era aquela coisa que todo mundo falava que ia ser sazonal, passasse o carnaval não ia dar certo e tal. E no fim o Cid achou um caminho e uma equipe de profissionais para poder manter o resultado, o que é difícil porque a Transcontinental é uma rádio sozinha, né? Uma rádio de Mogi das Cruzes, que concorre com todas as outras rádios do eixo Paulista Consolação e fora dali também. E é diferente de um grupo da Bandeirantes, por exemplo, né? Ou de uma Mix que tem a faculdade por trás. E quando a gente é pequeno, entre aspas, é muito mais difícil, né? Então você tem que ter o diferencial. Só que assim, a gente tem a cobrança, óbvio, mas eu mesma, eu não sou o tipo da pessoa que fico pensando, não, hoje eu tenho que fazer assim porque eu tenho que manter o 1º lugar. Eu, assim, pouquíssimas vezes, nesses anos todos, com a graça de Deus, eu não fui 1º lugar. Pela identificação com o público, de ser uma coisa orgânica e de ser verdadeiro, assim. Eu faço para trocar ideia com o público, para trocar energia, que é aquilo que a gente conversou fora do ar. E tento trazer as questões artísticas e profissionais da maneira mais natural possível e mais completa possível, entendeu? Falar de produtores, falar de compositores, falar de arranjadores, falar dos próprios artistas, o que está acontecendo nesse mundo específico, né, que eu acho importante. O que eu gostaria de aproveitar é o seguinte, que você, como comunicadora, e os comunicadores que estão no ar, estão aí no cotidiano da vida das pessoas. Sim. E você teve uma vivência política. Tive. Você saiu para a carreira política. E conta um pouquinho. Então, eu fui candidata 2 vezes porque eu amo política. Eu vim do Uruguai, que é um país politizado, com uma família de gaúchos, que é extremamente politizado. Extremamente gaúcho politizado. É assim, se ele usa lenço vermelho, ele é contra o governo. Se é azul, ele é a favor. Exato, não é isso? Exatamente. O Galdério de bombacha. Exato. E já tem a história lá do separatismo, né? Sim. Da Guerra dos Farroupilhas. Então, assim, Sim. é tudo muito pungente ali, né? Na questão política dos sulistas em si. E eu sempre gostei disso, eu sempre fui acostumada com isso em casa. E eu achava que eu tinha que ter esse tipo de experiência. Aí fui para a rua, primeira vez eu fui por conta, fui candidata a deputada federal. Na segunda vez eu fui para vereadora, já foi uma parceria com a rádio, porque a rádio queria fazer um trabalho social. Mas eu sempre digo que assim, todo cidadão ele deveria ser candidato pelo menos uma vez para tentar entender um pouquinho da máquina. Não que ele vá fazer alguma coisa, não que ele vá se eleger, mas para ele ir para a rua, porque a demanda da população é aparentemente simples. Eu lembro que uma vez eu fui numa favela na Vila Carrão, não era favela, era uma invasão. E aí eu fui perguntar o que eles precisavam lá. E a reunião foi na casa de uma moça, que era meu ouvinte, que era diarista,
o marido estava desempregado, um filho de 8 anos que às 10 horas da noite estava chegando da rua com uma caixinha de sapateiro, de engraxate, e uma filha de 13 anos grávida. E aí ela disse que o que eles queriam era arrumar a documentação para eles pagarem o imposto para poder fazer tudo corretamente e eles poderem ter a casa deles. Fala. Não é aparentemente simples, tem que ter boa vontade. Então, eu falo até me arrepia, assim, porque a Bíblia já diz, paz na terra aos homens de boa vontade, mas a maioria não tem, todo mundo só pensa no próprio umbigo. Enfim, e aí eu parei com a questão da política partidária, porque minha mãe pediu encarecidamente, e eu, como uma boa filha, resolvi atender. Você sabe que a gente vive momentos na história do Brasil, né? Eu era do tempo da escola de você assistir a bandeira, cantar o hino nacional. Sim, cantar o hino. E eu acho que tem passagens da política brasileira que vão para a lata do lixo da história. Né? É verdade. Como é que esses políticos vão ser relembrados e como é que a história deles será escrita? Como é que alguém vai contar essa história, né? Essa é a questão. Infelizmente, a gente está emoldurado por fake news, por mentira, por falácias. Tanta coisa ruim que a gente nem pode comentar, porque assim, para falar tudo que eu, por exemplo, já vivi e já ouvi, eu teria que provar, né? Então, é muito complicado, mas, gente, as pessoas têm que participar. Não só você colocar uma camiseta verde e amarela e ir para a Avenida Paulista, mas tentar saber a fundo e principalmente ser um cidadão, né? Não tentar dar o jeitinho, passar a perna nos outros, enfim, dar uma caixinha para o guarda, aquelas coisas que a gente sabe. Exatamente. Eu sempre digo para os meus alunos, para os meus amigos, que eu sou apolítico, mas eu não sou, ou melhor, eu sou apartidário. Não tenho partido político, mas não sou, como radialista, eu não sou apolítico. Não dá para ser. Porque você tem que viver a política do seu país. Exatamente. Você tem que sentir as necessidades, os dramas sociais, né? Falando de tudo um pouco, programação musical, produção, conteúdo, o que você vê quando você ouve rádio nos dias de hoje? Eu tenho visto coisas muito tristes, né? Primeiro na programação, música em geral, não só na nacional, mas na internacional também, tá tudo muito pasteurizado, muito mecânico. Eu gosto das coisas mais independentes, até pela minha faixa etária, mas assim, de coisas que você vê que a pessoa teve um cuidado na questão artística, não na comercial. É necessária comercial, mas na artística principalmente. E aí depois a questão da entrega dos comunicadores. Eu ouço muito a Eldorado, eu adoro a Eldorado. Tem a moça que faz lá o Som a Pino, é uma comunicadora, é uma jornalista que troca e que bate papo e que fala dos erros e que fala dos sentimentos dela. E eu acho que rádio é isso aí. A essência do rádio é exatamente isso. Porque você é o amigo mesmo do ouvinte que está ali, faz parte do dia a dia do ouvinte. E quando fica uma coisa meio mecânica, óbvio que tem rádios, como as rádios pop, que você sabe que você tem que ter aquela linguagem, né? Mas mesmo assim, eu acho que depois dos anos 90 para cá, a coisa começou a ficar mais interativa, né? Acho que até a internet trouxe isso, né? Das redes sociais, a participação. Exatamente. Hoje você vê o locutor transmitindo o seu horário pelo Face. Que é incrível, porque todo mundo sempre teve a curiosidade. E mesmo assim, eu acho que com tudo isso, a gente não perdeu a magia também. Como é que você vê o futuro do rádio? Então, essa é uma grande incógnita. Eu não consigo ainda ver. E é a minha maior curiosidade, Ciro. Eu fico pensando para onde a gente vai, o que é que vai acontecer. Hoje não dá mais para você ficar preso no dial. Tudo bem que você vai lá, pega o celular, conecta, coloca o cabo lá e tal, mas acho que tem que ter mais algumas facilidades tecnológicas, assim, para você aproveitar o rádio. Sabe, um dia eu tive a oportunidade de perguntar para o Dr. Paulo Machado de Carvalho, quando trabalhei na Record, nos idos dos anos 80, Dr. Paulo, qual o futuro do rádio? O senhor acha que o rádio vai desaparecer? Aí ele olhou assim, um pôr de sol, aquele sol entrava pela janela, e ele falou, sabe o que acontece? O rádio é o único veículo que fala dos ouvidos direto ao coração. O jornal não consegue fazer isso, a televisão não consegue fazer isso. Verdade. A imagem é tudo, mas o rádio, ele fala dos ouvidos direto ao coração. O dia que você tirar essa habilidade do rádio, ou seja, a emoção do falar, a emoção do comunicar, aí você pode comprometer o futuro e a existência desse veículo. Tem razão. E sabe que assim, muita gente tem comentado também, assim, porque os aplicativos, né, de música e tal, o rádio vai desaparecer. É justamente isso que você falou, é a emoção. Porque você pode baixar a playlist e ficar lá ouvindo, mas a diferença está justamente na gente, no comunicador. É por isso que os ouvintes adoram a Patrícia Liberato, curtem, acompanham, vão te visitar no dia do teu aniversário. Nossa, que coisa, no dia que fazem um bolinho gostoso, te levam um pedaço, porque você sabe se emocionar. Eu sempre falo que a pessoa tem que fazer a sua verdade.
Se a verdade dela, se ela gosta de forró, vai fazer forró. Se ela gosta de futebol, vai fazer futebol. Mas sem tentar criar um personagem. Tentar se entregar. Eu acho que a entrega que é importante. Eu gostaria, Patrícia, de aproveitar a oportunidade e pedir para o Nicolas. Eu tenho um presente para você. Presente? Você gosta de ganhar presente? Adoro! Que mulher que não gosta, Mas né? Mas olha, esse presente aqui é um presente muito especial. Ai, que lindo! A gente oferece Olha! a todos os nossos queridos amigos radialistas que vêm aqui dar um Que pouquinho do seu graça! tempo, dar um pouquinho do seu talento Ai, para os nossos Ciro, ouvintes. poxa vida, obrigada, viu? Adorei! Gostou? Adorei. Imagina, quem é apaixonado por rádio não vai adorar isso aqui. Isso você põe na sua mesa. Não, vou dizem deixar. que ele é um excelente amuleto da sorte. Sério? Que todos que foram presenteados, Ciro, minha vida mudou. Amém! Então pronto, eu estou na fase de Muito mudança sucesso, exatamente, então o isso que vai mesmo. acontecer. Muito bem, esse é o No Dial com Ciro César, conversando com Patrícia Liberato, esse show de mulher, Obrigada. espetacular, radialista, querida, estimada, enfim, um talento dentro do rádio que merece, né, ser seguido e valorizado, né? Obrigada, viu? É isso aí, Fiquei gente. muito feliz. Obrigada, viu? Muito bom. A gente volta semana que vem com mais No Dial com Ciro César, mostrando o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro.